sejam bem-vindos a esse episódio do podcast. Meu nome é Cláudia Regina Pinto. Eu sou o Eduardo Schiller. Nós somos estudantes do mestrado e doutorado em Educação da FURB. Nesse episódio, vamos conversar sobre pesquisa em neurociência e educação. Buscaremos discutir sobre o papel da neurociência na educação, os benefícios de se integrar essas duas áreas e o futuro da pesquisa em neurociência e educação. E para isso, nós convidamos duas pessoas que a gente considera muito importante para essa discussão, né? Temos aqui a professora doutora Cíntia Byler, que é professora do Departamento de Letras. Ela é doutora e mestre em Estudos da Linguagem pela UFSC, líder do grupo de pesquisa em Plurilinguismo na Educação e professora no programa de pós-graduação em Educação da FURB. Temos também a Débora Cristofolini, que é doutoranda e mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Ela é também pesquisadora do GP Pluri, o Grupo de Pesquisa em Plurilinguismo na Educação, e ela tem experiência na área de letras, atuando como professora de inglês, efetiva na Rede Municipal de Ensino de Indaial, em Santa Catarina, e busca aprofundar estudos na área de neurociência também. Bem, essa conversa ela caracteriza-se como uma entrevista, então vamos direcionar algumas perguntas às nossas duas convidadas. Nesse primeiro momento, pergunto à professora Cíntia, né? Cíntia, pedimos que você conte um pouco sobre o seu trabalho e como ele se relaciona com a interseção entre neurociência e educação. Essa é uma pergunta muito boa, porque a neurociência faz parte da minha vida, o meu amor pela neurociência acontece há muito tempo. Sempre me interessei sobre como o cérebro funciona, como que a gente aprende, como que a gente pode, um pouco mais tarde, né, quando eu vim para a licenciatura, como que a gente consegue ensinar para o nosso estudante de um jeito que ele possa aprender de forma mais prazerosa, de um jeito que ele possa efetivamente levar esse conhecimento para o seu dia a dia, não só para a prova daquele conteúdo ou para aquele trabalho. Então, desde muito cedo, eu venho tentando conhecer um pouco mais sobre como o cérebro funciona, um pouco mais sobre como a gente aprende. E aí, ao longo da trajetória enquanto estudante, né, eu sempre procurei estudar sobre isso, e hoje, como professora, né, eu busco sempre aplicar os princípios da neurociência, que vou usar Tuku Spinoza como sendo uma referência, né, a gente partir do pressuposto na nossa prática pedagógica de que cada cérebro é único, cada estudante que a gente tem na nossa frente é único. Cada um de vocês aqui nessa sala, né, tem um cérebro que é de uma certa forma diferente, né? Ele tem as mesmas estruturas, mas ele tem algumas conexões que são diferentes, que são baseadas, né, no contexto em que vocês foram criados, a habilidade que vocês têm, né? A gente acaba conectando com todo o conhecimento prévio, nosso cérebro é totalmente plástico, né? As experiências que a gente vive moldam o que a gente é hoje e vão moldar o que a gente vai ser no futuro. E pensar que a aprendizagem nada mais é do que a gente ativar processos de atenção e processos de memória. Então, aqui de forma bem resumida, eu tentei trazer para vocês os 6 princípios que a professora Tuku Spinoza, 2014, nos traz, né? Então, é uma área, a neurociência, que é muito famosa, é um nome que se usa muito, porém, muitas pessoas não conseguem fazer a conexão entre a neurociência e a educação. Então, são conhecimentos que vêm de outras áreas do conhecimento, que vêm da psicologia, que vêm da própria neurociência fisiológica, né? E a gente traz esses conhecimentos na interação com a educação. Então, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Então, eu venho tentando colocar isso dentro do meu trabalho, dentro da graduação, da pós-graduação e na orientação também. Então, é algo que vem perpassando a minha prática há um tempo já. E Débora, vou direcionar uma pergunta para você, então. Como você vê o papel da neurociência na educação e quais são os principais benefícios de se integrar essas duas áreas? Então, falando agora como professora, né, da rede municipal de educação, eu vejo que a Cíntia faz muito bem esse papel, né? Porque ano passado, então, eu tive a oportunidade de participar, né, como aluna na disciplina de neurociência na educação, na qual, então, teve muitos professores, né, que fizeram a disciplina, e a gente pôde pensar, então, de
como que a gente pode pensar neurociência na educação, pensando nas nossas práticas, né? E a neurociência, ela tem justamente esse potencial de transformar práticas educacionais, né? Então, a gente teve a oportunidade de pensar nossas práticas, né? Pensar neurociência nas nossas práticas, e a gente pôde perceber, né? Então, não somente na questão de melhorar o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Pensando também no sistema educacional como um todo. E quais são os principais benefícios de se integrar a essas duas áreas? Então, a neurociência ela pode influenciar, né, a educação e os principais benefícios dessa integração. Então, a compreensão dos processos de aprendizagem, né, no desenvolvimento de métodos de ensino baseados em evidências, identificação e apoio a necessidades especiais e também na questão da promoção do bem-estar, né, e na saúde mental, tanto de nós, né, da nossa saúde como professores, dos nossos estudantes e nós como acadêmicos, né, que acabamos estando, né, envolvidos, né, na parte do sistema educacional também. Muito bem. Próximo pergunta é para a professora Cíntia, né? Cíntia, você poderia relatar algumas descobertas mais significativas da neurociência que podem ser aplicadas na prática educacional? Bom, aqui ainda bem que você pede algumas descobertas, né? Porque a gente tem muita coisa para falar. Não é à toa que até a Débora mencionou, a gente tem a disciplina dentro do nosso PPGE-FURB, chamada Neurociência em Educação. Ela é ofertada anualmente, então é uma disciplina de 60 horas em que a gente busca fazer essa conexão entre a neurociência e a educação. E para isso, a gente usa algumas obras. E uma delas é uma obra que está disponível de forma gratuita, que é escrita pela professora Leonor Guerra e Ana Luísa Amaral, que está disponível no site do SESI. A gente pode disponibilizar, né, o link, o QR Code para que as pessoas possam acessar. É uma obra que está disponível realmente de graça, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. E nessa obra, que é a nossa obra base da disciplina, as autoras revisam mais de 800 estudos de diversas áreas do conhecimento que trabalham com o cérebro e fazem essa conexão para a educação. Então, por exemplo, na obra, elas trazem 12 princípios de neurociência que podem potencializar a aprendizagem. Então, por exemplo, elas vão falar sobre o papel das emoções, sobre a motivação, sobre a interação social, sobre como a aprendizagem modifica o nosso cérebro, sobre a criatividade. Aqui eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? A gente também tem outros estudos, por exemplo, como no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha muito com o plurilinguismo na educação. Aqui eu posso citar, por exemplo, a minha tese em que a gente trabalha com como que é o cérebro, como que é a leitura no cérebro de alguém que é monolíngue e a leitura no cérebro de alguém que é bilíngue, né? Quais são os efeitos dessa experiência linguística no cérebro das pessoas. E aí a gente consegue, não era o foco da tese, trazer implicações educacionais, mas a gente pode, a partir desses resultados, né, traçar algumas estratégias pedagógicas. Então, é um campo que é hoje muito famoso, muito falado, mas a gente ainda não consegue perceber de forma massiva, né, esse conhecimento chegando para todos os professores. Então, acho que a importância aqui do nosso podcast também é fazer esse conhecimento chegar às pessoas, chegar à educação básica, chegar aos professores que estão, né, lá na ponta ensinando as nossas crianças, né? Isso aí. E eu vou fazer uma pergunta direcionada a vocês duas agora. Então, como vocês veem o futuro da pesquisa em neurociência e educação e quais as áreas promissoras que vocês acreditam que merecem mais atenção? Acho que eu vou deixar a Débora começar. Então, eu acho que a neurociência ela veio justamente para isso, para transformar, né, práticas educacionais, né, como a Cíntia já mencionou, e como eu fiz a disciplina e percebi que isso é uma forma de transformar mesmo, por isso que eu acho que todo professor, né, deveria poder ter a oportunidade de participar de uma disciplina que discute neurociência e educação, né, afinal a gente está falando sobre saúde mental, nós estamos falando sobre intervenções precoces, né? Que a gente tem muito essa questão também do apoio, né? Ou de métodos de ensinos baseados em evidências. Então, acho que investir nessa área promete transformar a educação, né? Eu vejo como uma forma de transformação. Isso.
Isso, até porque, né, nós na educação, nós não somos neurocientistas, nós somos professores, pesquisadores na área de educação. Então, aqui a gente propõe uma perspectiva transdisciplinar. Então, é a gente executar práticas pedagógicas baseadas em evidências, que não necessariamente vêm só do campo da educação. Então, é a gente ter a humildade necessária de conhecer mais áreas e de buscar os resultados, as evidências científicas dessas áreas e transformá-las, né, traduzi-las de alguma forma para a nossa sala de aula, para o nosso campo de trabalho, né? Então, aqui não é endeusar uma área como sendo a neurociência, a detentora de todos os conhecimentos, mas é justamente a gente fazer uso do que a neurociência, de acordo com os seus métodos, né, com as suas pesquisas, tem descoberto e como que a gente consegue fazer essa tradução, né, fazer essa adaptação para a sala de aula real que a gente tem no Brasil, que a gente tem nas nossas escolas, que a gente tem nos nossos contextos específicos, né? E como a Débora menciona a questão, né, das necessidades especiais, né, dos nossos estudantes que são típicos, que são atípicos, acho que a neurociência tem muito a contribuir no entendimento dessas questões e de como a gente pode intervir, de como que a gente pode intervir no sentido de contribuir, né, de compreender, de fazer com que esse estudante realmente seja incluído e que ele possa efetivamente aprender da melhor forma possível com os recursos que ele tem. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, né, nessa aproximação entre as áreas. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa, enquanto pesquisador, enquanto professor, é a gente estar aberto, né, estarmos abertos a conhecimentos de áreas diferentes. Então, com o nosso arcabouço da educação, com as teorias pedagógicas que todos nós aqui somos licenciados, né? Então, com todas as teorias que a gente aprendeu, pedagógicas, né, que vêm da área de educação, como que esse conhecimento pode conversar com resultados da neurociência, da psicologia, de tantas outras áreas, né? Então, por exemplo, inclusive nessa obra que eu mencionei na pergunta anterior, as pesquisadoras fazem esse diálogo, né, com Vygotsky, com Ausubel, com Piaget, com Dewey, com Vallon. Então, assim, elas realmente tentam trazer, né, o laboratório da neurociência para o laboratório nosso da educação, que é a sala de aula. Então, essa ponte é muito importante. Então, e para isso a gente tem que estar aberto. Então, não é só a pesquisa. Eu acho que a gente também levar isso para os professores, né? A neurociência não tem receitas prontas, não tem metodologias prontas, porque, infelizmente, muitas pessoas veem a neurociência como a solução de todos os problemas, né? Não é um pacote, não é um programa, né, de certa questão, por exemplo, um programa socioemocional que vai resolver o problema mental dos estudantes. Não são soluções simplistas, né? São soluções, às vezes, simples, mas não simplistas. Acho que isso é bem importante. Então, o que a gente precisa para a pesquisa nesse campo, eu acho que antes da pesquisa é fazer conscientização, é fazer formação com os professores precisam conhecer, então por isso aqui a nossa propaganda da disciplina, né, que ela é aberta aos estudantes do PPGE, mas também a professores da educação básica, como aluno especial, então fica o nosso convite para conhecer a disciplina, para conhecer um pouco mais sobre neurociência e quem sabe, né, decorrente da participação nessa disciplina, tenhamos mais pesquisas, tentando unir esses conhecimentos aqui no PPGE também. Acho que é isso. Respondemos? Nossa, responderam, né, muito bem. É muito legal essa ideia da transdisciplinaridade como algo para trazer potências e não fraquezas, né? Eu finalizo aqui falando, sugerindo, né, trazendo 3 obras que nós selecionamos para colocar como leituras para quem quer se aprofundar, né, nessa discussão, né? Eu trago a obra do Stanislas Dehaene, que é assim que aprendemos, ou em inglês How We Learn, né? Onde ele explica muito bem sobre os 4 pilares de como o cérebro aprende, né? Ele traz toda uma contextualização e explica com muitos detalhes todo o funcionamento do cérebro até ele chegar na aprendizagem, né? Também trazemos a obra do Ramon Cosenza e da Leonor Guerra, o primeiro livro escrito em português para brasileiros sobre neurociência e educação. O nome do livro é Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende.
uma obra importantíssima para a nossa discussão aqui. E por já ter tido contato com a professora Leonor Guerra, né, a gente acaba conhecendo a história do livro, né, e ela vai atrás de construir essa obra porque ela é uma médica, ela é doutora com especialização específica em neurociência, na área, ela vai bem a fundo mesmo, e ela percebe que existe uma lacuna falta essa ponte entre a educação e a neurociência, quando ela vai ensinar médicos, e esses médicos eles estão praticamente programados só para decorar conteúdos para passar em provas, né? A própria seleção para entrar no curso de medicina já é assim, né? Mas ela termina essa obra junto com o Ramon ainda com essa ideia de tipo, para mim ainda faltou mais educação, né? E depois eu chego na terceira obra, que também é da professora Leonor Guerra, que é a obra, coincidentemente, que a Cíntia, não coincidentemente, né, porque ela é muito importante, que a Cíntia mencionou agora há pouco, que é a Neurociência e Educação, olhando para o futuro da aprendizagem, onde a Leonor Guerra escreve junto com a Ana Luísa Neiva Amaral, né? A gente sempre diz Amaral e Guerra, né? Que é doutora em educação. Então, ali a gente tem a aliança perfeita, né? Uma doutora em educação, uma educadora, uma pessoa, né, que se dedicou a sua vida acadêmica a estudar a educação, junto com alguém que dedicou sua vida a entender como os neurônios funcionam, como o cérebro funciona, com essa vontade e essa competência tão grande em conectar isso com a educação para poder entender os processos de como a aprendizagem acontece, o que importa na hora de ensinar e aprender. Isso. Tem também, aproveitando, tem também a obra de Stanislas Dehaene, ou Stanislas Dehaene. Para professores alfabetizadores, eu penso que seria uma obra importante de mencionar, né? Neurônios da Leitura. E acho que a gente tem um tempinho ainda, professora, para comentar alguma coisa sobre esse livro, na medida em que fala sobre a questão fonológica, né? A relação grafema e fonema, e fala sobre como isso é sério dentro da educação, principalmente pensando nos professores alfabetizadores, né? E ele até usa o termo assim, que é preciso dar as chaves para as crianças, que a decodificação fonológica das palavras é uma etapa-chave da leitura, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, você tem um amplo conhecimento dessa obra, né? Se você puder, por favor. Sim, ela é uma obra que é base da minha tese de doutorado, na versão em inglês, que é a original dela, mas foi feita essa tradução pela professora Leonor Sclier da UFSC, muito bem feita também, em que ela traz os dois autores, né? Porque ela acaba sendo um pouco autora desse livro também, quando ela faz uma tradução mais localizada para o contexto brasileiro. Então, ele traz nessa obra os modelos de leitura, então, como que a gente consegue explicar como a leitura acontece no cérebro das pessoas. Então, que antes da neurociência e da neuroimagem funcional, a gente não conseguia ver o cérebro da pessoa ao vivo em cores processando, né? E aí, com o advento das técnicas de neuroimagem funcional, a gente começa a conseguir entender como que as coisas acontecem no cérebro. E uma das etapas que é muito importante, a partir das evidências científicas da neuroimagem, é que a gente tem muito mais do que uma área só, ou duas áreas, ou três áreas do cérebro envolvidas na leitura. A gente tem uma conjunção de áreas que são responsáveis pelo processamento visual, pelo processamento fonológico, pelo processamento do significado, né? Então, ele consegue, de uma forma bem simples até e bem imagética, definir quais são os caminhos, né? Que por exemplo, eu estou aqui com um livro da professora Amaral e Guerra aberto na página do sumário aqui na minha frente. Qual o processo que o meu olho faz para decodificar a palavra sumário, né? Então, eu sou hoje um leitor fluente. Então, o meu cérebro, ele lê em chunks, que a gente fala, né? Ele lê em pedaços. Então, ele consegue decodificar o sumário de uma forma muito rápida, em questão de milissegundos, e já ativa, pelo meu conhecimento prévio, de que o sumário é um índice do livro, né? Mas uma criança que está em alfabetização, ela não tem todo esse conhecimento do que é um sumário, de um livro, da sua organização, e a criança também está aprendendo as letras. É diferente da aquisição da oralidade, em que a criança aprende naturalmente pela exposição. A leitura não, ela precisa ser ensinada.
E ela precisa ser ensinada dentro de todos os seus processos. Então, a criança precisa, além de decodificar letra por letra, ela precisa atribuir o som, que na língua portuguesa a gente tem essa relação muito forte, né, da fonologia e da fonética junto com a decodificação do grafema em si. Então, é um processo que é muito rico, intenso, e a gente precisa entender. Então, enquanto professores alfabetizadores, a gente precisa conhecer essa obra, né? Fica a sugestão, porque é uma obra muito importante para entender todos os processos micro que acontecem no cérebro, para que a gente consiga ter, uma leitura fluente depois de algum tempo. E que isso varia de criança para criança, cada criança tem seu tempo. Então, é uma série de... Eu poderia, acho que aqui, ficar horas falando sobre a tua pergunta, Cláudia. Bem, falamos sobre como a neurociência e a educação, elas se complementam, como a neurociência, como conhecimentos de neurociência contribuem, né, de uma maneira muito relevante para a educação, para as práticas educacionais, e como essa transdisciplinaridade pode funcionar, né, com as contribuições da Débora e da Cíntia, né? Então, eu e a Cláudia agradecemos muito por vocês terem aceito o nosso convite. Acho que foi muito proveitoso. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Valeu, obrigada. Valeu.